Que bom estarmos juntos no Oriente-se, abrindo espaço para a orientação. Estamos aqui encantados com a fé e a ciência e a fé se conjugando, né? Eu queria pedir para o Yuri aqui só dizer para você que está em casa a frase que ele estava dizendo aqui no intervalo, dando os exemplos concretos que a ciência diz que na verdade está na fé. Você lembra? Consegue lembrar? Dos limites que você estava falando. É que a gente costuma dizer que o limite, ele não está para o desejo, ele está para o comportamento. Então, você quer brincar muito, a criança? Pode, mas não pode brincar. Então, a gente nunca dá o limite no desejo, a gente dá o limite para o comportamento. Então, qual é o comportamento que você vai poder ter? Eu quero poder sair e beber com meus amigos. Você pode? Não, não é o desejo. Você não pode beber. Querer você pode. E aí tem a famosa frase que o padre falou. São Paulo já orienta isso muito claramente, né? Tudo me é permitido. Você pode desejar tudo. O desejo faz parte, a fantasia faz parte, é ter saudável, né? Eu desejo muita coisa, mas nem tudo me convém, né? Nem tudo me é permitido fazer. Eu queria sair. Que bom, né? Eu também queria sair, mas não posso. Eu queria ganhar na Mega Sena, acumular. Queria, todo mundo queria. Mas Queria não precisar pagar imposto para os políticos roubarem, mas... Eu queria comer, mas não posso. E não engordar. E não engordar. Esse detalhe é fundamental. Mas, ô Yuri, então, a fobia, se a gente for pegar, então, de uma maneira mais, dando a definição para a fobia, para a gente entrar, então, na questão também da superação de tudo isso. Vamos falar da fobia inicialmente. Como é que a gente caracteriza, então, quando a pessoa está vivendo, de fato, uma fobia? A fobia, um tipo de fobia. Então, a fobia é quando a pessoa começa a ter já sintomas fisiológicos no corpo, incapacitantes para que ela consiga dar sequência na vida. Então, sintomas. Alguns fisiológicos são, já falei, aceleramento do batimento cardíaco, sudorese, a pessoa começa a suar muito, começa a dar, às vezes, dar vertigens, dar ânsias, a pessoa pode chegar a momentos de parecer que, em casos mais severos, ela chega a ter sensações de despersonalização, de que ela não consegue mais estar no próprio corpo. Pode travar ela muscularmente. A fobia e o pânico é a mesma coisa? Os dois têm esses mesmos sintomas, tá? A grande diferença é que a fobia, você vai ter a especificidade. A pessoa, quando você pergunta para ela por que ela está ofegante, então aumento da respiração, o coração acelerado, por que ela está isso? Ela consegue te nomear. Ah, tá. É porque eu me vi diante da possibilidade de ter que falar em público. Então, a pessoa está no meio de uma sala de aula, por exemplo, e de repente a professora resolve começar a chamar alguns alunos para ler em voz alta. E ela começa no meio de uma universidade. E cada um vai lembrar, e de repente essa pessoa vê que ela pode ser chamada. Pronto, ela começa a ter todo esse mal-estar. A pessoa, uma fobia específica, a pessoa vê a aranha ou vê que de repente ela precisa voar e entrar no avião, medo de altura, de repente ela se vê numa situação que ela está numa altura, então ela consegue nomear o causador daquilo que gerou toda essa alteração no corpo dela, alteração mental que ela está sentindo e que incapacita. O pânico não. O ataque de pânico, e que vários ataques geram transtorno, ela de repente está lá conversando com os amigos e de repente ela, nossa, eu não estou muito bem. Estou muito mal, e de repente começa a ficar mal, e não consegue parar mais. Eu já vi ataque de pânico no meio do casamento. A noiva, depois que casou, está lá no meio da festa, comemorando com os amigos, de repente passando mal e precisa ir para o hospital por um ataque de pânico. No meio da festa do próprio casamento. Uma vez o médico de tão mal que ela ficou. Ele definiu como distúrbio de ansiedade. Isso. Na verdade, a gente tem a grande categoria que chama transtornos de ansiedade. Ah, tá. Dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem o transtorno da ansiedade generalizada, temos o transtorno de pânico, com ou sem agorafobia de novo, é aquele medo do ambiente em aberto, medo de você se sentir exposto, tá? E aí você pode ter ataques de pânico sem esse medo de ser exposto, então em qualquer lugar, ou junto com, o ataque de pânico vem junto com o medo de estar se sentindo exposto naquele momento, então a pessoa tem medo de ir para um lugar onde ela vai ter muitas pessoas, porque ela tem medo de ter um ataque de pânico naquele momento. Não necessariamente por estar no lugar, mas o medo de ficar exposta se vier o ataque, porque ela não sabe quando vem.
Aí você tem as fobias, seja fobia social, fobias específicas, o transtorno do estresse pós-traumático, que foi muito estudado nos soldados pós a Guerra do Vietnã, que por uma situação de estresse tão grande, mesmo meses depois, continuam tendo vivências, seja de lembranças, de não conseguir dormir à noite, e começa a passar por transtorno. Esse é o caso das pessoas que passam por um grande desafio, como o câncer, que parece que tiram forças de onde não tem, passam bem pela situação. Depois que a situação se passa, aí parece que ela vai se acalmar e afunda de uma vez e entra numa depressão. Pode acontecer. Porque parece que tirou forças de onde não tinha e depois... Pode acontecer. Pelo estresse tão grande que a situação tem, que depois que passa a pessoa fica... Mães que tiveram depressão pós-parto, ou psicose pós-parto, e mesmo depois que melhoram, ficam com medo, e chega às vezes a poder virar fobia, de voltar a sentir aquilo. Porque chega uma hora que, quando elas estão num caso muito severo, elas não conseguem nem tocar no próprio filho. Tá, você falou no início, quando a gente falou de medos, você falou da questão de várias posturas, até na questão de orientação, da pessoa, o exemplo que você deu da pessoa que tem medo de voar, da companhia aérea, ela, né, se informar a respeito e tal. Essa seria uma maneira de fazer uma manutenção preventiva do medo bom. Isso. Tá. E no caso da fobia, a gente tem que entrar no tratamento químico direto? Na verdade, quando a pessoa está em casos já severos muito, que chega a ter mesmo as fobias ou transtorno de pânico, você tem o que as pessoas mais preconizam, o que mais se indica hoje, é os dois concomitantes, é a medicação com psicoterapia, tá? Por quê? Porque muitas vezes a psicoterapia ela vai ter um resultado um pouco mais demorado, né? Uma coisa de 1, 2 ou 3 semanas que vai se sentir melhor. Então ela passa com um psiquiatra, que o psiquiatra é o médico que estuda muito mais sobre transtornos mentais e que vai saber quais remédios é específico cada um. Lembrando que nem sempre o primeiro remédio utilizado pode ter efeito ou não. Para algumas pessoas aquele remédio vai perfeito. Para aquela pessoa em si o organismo não aceita. Eu falo para eles, dá 1, 2 semanas, não se adaptou, volta no psiquiatra, porque o psiquiatra vai adaptar ou a dose ou trocar a medicação, porque a gente tem as medicações de primeira escolha que o psiquiatra tem, que são as mais indicadas. Alguns organismos, algumas pessoas, não se adaptam àquela medicação, precisam ir para as medicações de segunda escolha. Junto com psicoterapia, porque daí a pessoa melhorando vai se retirando a medicação, a psicoterapia vai dar conta e depois a pessoa consegue dar conta sozinha. Ok, me abre uma brechinha aqui. Voltamos à nossa ótica. Estamos falando do tratamento agora dessas fobias. De qualquer maneira, a pessoa passa por uma deformação, deixa eu falar assim como leigo, da sua parte psicológica, um desequilíbrio. Ela perde o referencial, ela perde o seu chão, ela perde o norte e o sul, por onde que eu vou, quem eu sou, como eu caminho, como eu enfrento essa situação. Ela fica sem base, né? E aí eu ia perguntar justamente isso, mas você já saiu respondendo de cara, até onde a química completava a parte psicológica e até onde a parte psicológica ajudaria a parte química. Mas independente de toda essa situação, essa prevenção da pessoa se manter com as boas relações, com a fé, com tudo isso, ela, de certa forma, vai sempre ajudar a pessoa a ter uma atitude, uma reação positiva no sentido de encontrar saídas antes que a situação se torne pavorosa, antes que ela chegue à parte química. Isso. E aí vem a diferença, prevenção e tratamento. Então, o que a gente está falando era a questão do tratamento. Quando a pessoa já está com pânico, ela tem que buscar profissionais para se ajudar e pode buscar religião também, lógico, uma coisa, como a gente tem falado o tempo todo, não exclui a outra, muito pelo contrário. A religião em si vai resgatar os valores, a crença na pessoa para ela voltar a acreditar que ela é capaz de superar aquele momento. A prevenção vem desde pequeno, a gente orientar os pais a ensinar as crianças a lidar com os sentimentos. A gente tentar tirar um pouco a pessoa dessa sociedade que ensina que a gente tem que ter prazer o tempo todo, que a gente tem falando. Resgatar valores familiares, religiosos, fazer a pessoa voltar a perceber que eu me cuido até certo ponto é onde eu sou impotente. Então, a gente resgatar os verdadeiros heróis, e um herói não ser o cara que só dá festa, um jogador de futebol, mas o herói ser aquele ser bom, ético, que realmente ajuda as pessoas. Isso é a prevenção. É a gente voltar a ensinar a pessoa. Interessante isso de resgatar os verdadeiros heróis. Porque a nossa sociedade hoje não tem. Quem que é o herói hoje em dia? Certo. Você percebe? Resgatar os valores de que, às vezes, alguns sacrifícios, como a gente está falando, como a Bíblia faz,
em prol de ajudar alguém, O vale a pena. sacrifício pode ser um valor. Um valor. É um valor. Sacrifício que a mãe vai ter que fazer de abrir mão de ir na academia é porque o filho está doente, ela tem que cuidar. Você percebe? Valor. Sacrifício de eu ter que deixar de assistir meu futebol hoje à noite porque eu quis ser pai, e eu espero que tenha querido e não tenha sido sem querer, mas que deseje o filho, a ponto de saber, bom, eu vou abrir mão do futebol porque meu filho está lá no quarto chorando, angustiado, ou chegou bravo da escola, e eu preciso ir lá e sentar e ver o que está acontecendo. Nem que eu perca 2, 3 horas desse filho, blá, 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 talvez até descobrir o que está acontecendo. Então são sacrifícios que o nosso amor por alguém deve exigir. Eu falo que a grande diferença entre eu querer ter ou querer o fato. Tá, deixa eu pegar aonde, para as pessoas Lógico. não perderem. Isso. Pegar aonde eu achei essencial. Esse sacrifício é um valor. É um valor. Porque as pessoas, né, padre, pegam sempre o sacrifício numa ótica negativa. Negativa, né? Sempre eu estou perdendo. Aí, sem querer, está vivendo esse valor da sociedade na parte da fé, né? Que ele tem que ter prazer e o sacrifício está lhe roubando o prazer. Mas o sacrifício é um valor. Com certeza. A partir do momento que um pai ou a mãe, um profissional, né? Quantos profissionais negam o ser profissional na hora que mais alguém necessita, porque não quer abrir mão das suas férias, do seu conforto, do seu lazer, da sua folga. A gente até brinca assim, né, que o padre, ele é como médico, e você nunca tem folga. Se alguém tem a referência que você é padre, você pode estar no melhor hotel, 5 estrelas do mundo, alguém vai olhar e dizer, padre, você tem 2 minutinhos? E já começa a falar. Sabe que é psicólogo? Parece que tem uma bola de cristal e vai dizer assim, olha, eu não vou nem falar nada da minha vida, que eu sei que você já sabe de tudo, mas eu queria só tirar uma dúvida, né? Então, veja, você tem que ter essa dimensão de sacrifício, não aquela coisa penosa, fadonha, né, pesada, não, mas algo leve, algo tranquilo, algo que eu renuncio algo da minha vida, que é prazer, que é desejo, em prol não só de minha pessoa, mas também do outro, principalmente, né? Santo Agostinho tem essa frase lindíssima que ele diz, o sentido da vida é dar sentido à vida do outro. Não me perdendo, de maneira alguma, mas porque eu me tenho de uma maneira muito madura que eu vou dar sentido à vida do outro. Enquanto o Yuri estava falando, eu estava lembrando aqui de uma sessão terapêutica que eu acho magnífica, né? Que é justamente o encontro de Jesus com a samaritana. Eu vejo a sessão perfeita de terapia. Jesus encontra no espaço terapêutico, que é o Poço de Jacó, conversa com aquela mulher, arranca a verdade que está dentro dela, vê o cenário que está toda fragmentada e ela mesmo dá a resposta para ele, dizendo, eu tenho sede, eu quero dessa água, dai-me de beber dessa água. Ele ajuda ela a perceber a situação. Ela perceber, e isso é a beleza da vida, né? Isso é a beleza da terapia, da fé. Não que nós vamos colocar a pessoa, enquadrar uma pessoa e você vai ter que viver dessa maneira, não. A palavra diz que os mandamentos, as leis, né, naturais, não estão fora do homem, não estão além do homem, está dentro de nós. É porque essa história, lei, mandamento, limite, renúncia, a gente não quer nada disso, porque a gente quer o prazer. Exato. E agora você vem trazendo isso como um valor, o limite como algo que enriquece e que me ensina a viver bem no mundo de hoje, com meus filhos, com as pessoas na rua, né? E que, na verdade, está ligado ao que a gente aprendeu na fé, que tem que ter renúncia. E é isso que você está falando, a gente está falando da renúncia, de eu renunciar uma situação, uma televisão, que era um desejo, por um desejo maior, que era o meu filho. E é isso que daí eu ia colocar. E aí eu pergunto para a pessoa, você quis ter um filho ou você quis o filho? Porque ter o filho é muito fácil. Basta 5 minutos na cama com a esposa. Querer o filho é para a vida toda. Ou pelo menos até o filho ter 25, 30, 40 e ele passar a cuidar de você. Eu querer ter um cachorrinho, eu vou lá e adoto, compro um cachorrinho, é 1 minuto. Querer um cachorro significa acordar de manhã mais cedo, antes de ir trabalhar, para descer, para passear com o cachorro. Comprar ração. É comprar ração, pagar veterinário, pagar vacina, lembrar de dar vacina de raiva nas campanhas, porque senão... Limpar a sujeira. Você percebe? Por um desejo maior, que é ter aquele carinho daquele animal. Mas você então, colocou isso dentro de um pacote. Para querer. Você percebe? Querer ter é uma coisa, eu querer o é outra coisa. Então, mas você colocou isso dentro de uma ótica... De valor. De você ser cada vez mais gente,
de você ter valor, de você viver a sua parte afetiva, de você poder promover o sentimento dos outros quando eles são valorizados, quando você valorizou, e fazendo uma renúncia. Então você está colocando toda essa parte. É isso que eu estou achando maravilhoso. Essa parte técnica que define a situação, mas define a situação em prol de você ser mais gente, mais humano, mais filho de Deus, mais coerente com essa criação e menos escravo dessa situação de prepotência. Isso, e aí a gente consegue trabalhar melhor esses medos e fobias, você percebe? A gente consegue tirar do ponto da fobia para virar apenas um medo no qual eu vou... Por que que eu tô com medo? Então eu vou poder saber lidar, porque eu tenho valores, eu tenho valor por mim mesmo, eu tenho referências no qual eu tenho medo de que meu filho adoeça, por isso que eu vou tomar cuidados para tentar cuidar, e quando ele adoecer eu vou levar para cuidar. Que é aquela separação do vídeo, né? Eu tenho medo da violência. Que bom, tem que ter um medo da violência. Né? Vamos se cuidar. Como o padre falou, não vou chegar em casa de qualquer maneira. Os anjos estão me protegendo. Então você tem que usar isso em benefício, valorizar também esse sentimento como algo que é bom. Ao contrário do que o pessoal falou assim, não posso ter medo, porque é o medo de ficar sem as vantagens ou de não ser prazeres. Vencedor e não ter os prazeres. O que mais me aterroriza é as pessoas falarem isso, não tenho medo de nada. E eu falo assim, eu espero que você tenha. Eu brinco com crianças quando vêm, porque eles têm a fase dos medos, né? Então é comum criança, a gente está falando de medo, a criança com 3, 4, 5 anos de idade começar a ter o medo do escuro, medo de dormir sozinho, isso é normal nessa idade, é normal e a gente espera que a criança tenha. E eles vêm e falam assim, porque meu pai não tem medo de nada. Eu falo, tem. Seu pai fecha a porta quando entra em casa? Fecha. Por quê? Porque ele tem medo que entre bandido. E olha que bom, ainda bem que ele tem medo, senão ele esquecia a porta aberta e entraria bandido. Você percebe? Eu começo a mostrar para eles que os medos... Seu pai manda você tomar banho? Manda. Sua mãe não briga? Tem que tomar banho. Por quê? Porque ela tem medo que você fique doente. Você percebe? Então eu começo a trabalhar com as crianças desde pequeno. Eu tenho medo do escuro? Pois é. Queira ou não, nós, seres humanos, fomos feitos para ter medo do escuro. Como que a gente lida com isso? Bom, vamos ver, tá tudo certo, fechamos as portas, a casa está tranquila? Bom, então eu posso dormir tranquilo. Então eu ensino os pais a fazerem a rotina do sono para a criança possa perceber, e agora você vai ficar na sua caminha, vai tentar aprender a dormir com medo. Ele precisa perder o medo para dormir? Não. Ele pode dormir apesar do medo. Eu posso atravessar a rua apesar do medo, porque eu vou lembrar de olhar, estou seguro e vou. Eu posso dirigir o carro apesar do medo de sofrer acidente, porque daí eu vou dirigir com cuidado, ficou vermelho, eu vou brecar. E aí eu posso chegar nos lugares, não preciso andar 20 por hora, posso andar 60 por hora se a rua vai, com todos os cuidados, porque eu treinei, porque eu dirigi. É isso que a gente vai ensinar. Então essa orientação, né, a gente pode dizer que a prevenção vem de uma boa orientação, de uma boa vivência da vida, não é? Uma catequese. E uma coisa, Lécia, o Yuri está falando, creio que para entender, pelo menos que eu estou tentando assim selecionar em blocos, eu vejo assim, hoje nós perdemos muita capacidade de selecionar o que é desejo e o que é necessidade. Ora, todo mundo quer desejo, né? Nós desejamos, nós somos uns seres desejantes, desejamos muitas coisas. Mas quando chega no fato, no concreto, na ação concreta, eu tenho que me perguntar com tranquilidade o que é desejo e o que é necessidade. Uma vez, uma pessoa próxima da minha família estava dizendo, padre, reza por mim, que eu não estou aguentando mais, meu cartão está estourando todo mês, eu chego no shopping, eu não tenho controle, né? Eu sou compulsiva para comprar. Ora, simplesmente, a minha orientação eu faço isso com o meu cartão de crédito, né? Eu vou, às vezes, até tento esquecer a minha senha, mas quando eu tenho a tentação de comprar algo que está fora do meu orçamento, a questão primária, o que eu me pergunto é, olhando para o meu objeto de desejo, é desejo ou necessidade? Desejo nós vamos ter. Eu tenho um desejo de uma Ferrari, mas se eu tenho um Fusca, básico para viver. Eu tenho um desejo, sei lá, de andar todos os dias de um lado para o outro de helicóptero. Mas se eu não tenho, eu tenho a necessidade de chegar até Valinhos, eu posso vir de ônibus, eu posso vir de carro. Então, sempre, eu acho que a regrinha básica, que isso eu faço para a minha vida, que querendo ou não, eu também tenho minhas tendências compulsivas, para olhar nas minhas compras, eu me pergunto sempre, Rafael, isso é desejo ou necessidade? Mesmo que eu queira cair na tentação de colocar
a necessidade no plural, né? Que é um grande mal, são necessidades, minhas necessidades básicas. Aí é onde a gente na psicologia costuma dizer que para toda escolha vai ter um prazer e um desprazer. Então, se eu escolhi comprar o sapato hoje, eu vou ter que abrir mão de algo. Então, tudo que eu escolho, eu tenho que estar abrindo mão de algo. Todo prazer, escolhi assistir um cinema hoje, eu estou abrindo mão de ficar em casa e descansar. Vou ficar em casa, eu estou abrindo mão de assistir um filme. Então, toda escolha, todo desejo traz um desprazer, traz o prazer. Só que então eu escolhi comprar um celular, eu tenho que abrir mão de algo. Porque nunca a gente vai ter tudo. Não importa quanto mais dinheiro você tem. As crianças perguntam, mas e se for a pessoa mais rica do mundo? Até ele vai querer um iate, vai ter um iate melhor, tem um helicóptero, vai ter um jatinho melhor. Nunca você vai ter tudo. Então é lembrar isso, que todo prazer traz um desprazer. Se você aprender a lidar com isso, você aprende a lidar com as compulsões, com as obsessões e com muitos outros fatores que a gente pode entrar nos transtornos. Bom, e se nada disso a gente conseguir lidar, aí Deus vai providenciar uma boa tribulação para você ficar sem certas coisas e aprender que dá para viver sem esses prazeres Viver o todos. necessário. Você começa a viver com o essencial, com o necessário, com o básico e você continua vivo, avançando e construindo sua vida. A gente vai para o intervalo, a gente volta já já.